Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre e louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te louvarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre de novo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pai Santo e Eterno Deus, nós louvamos o Teu santo nome neste dia que é o dia do Senhor. Aqui na Tua casa, na casa de oração, onde podemos exaltar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aquele que somente devemos prestar culto, aquele que somente devemos prestar toda a adoração, e somente a Ti, Deus maravilhoso, toda a glória. Abençoe todos os irmãos, as irmãs que estão participando, cultuando ao Senhor nesta manhã. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Estamos aqui, como vocês podem ver, na igreja, no templo, onde hoje teremos a nossa inauguração à noite, às 18 horas, com a ceia do Senhor. O
pastor Edmar estará conosco pregando a palavra. Teremos a representação aqui do Conselho da Primeira de Itajaí, alguns membros de lá, alguns irmãos também daqui. E será, de fato, uma noite maravilhosa na presença do nosso Deus, do nosso eterno Deus, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Vamos louvar o nome do nosso Deus, cantando aquele canto que diz: ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículos do 1 ao 6. Nós estamos, neste momento, na escola bíblica dominical, onde podemos adorar o nome do nosso Deus. Êxodo, capítulo 20, versículos do 1 ao 6.
Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Neste momento pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, ilumine, ó Deus, a nossa mente, e que nós possamos, neste momento, exaltar o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Estamos, neste momento, o dia do Senhor, estamos com uma visitante aqui, né? A Dete, que é vizinha nossa aqui, e veio para, assim, cultuar o nosso Deus também. Seja bem-vinda, Dete, na Escola Bíblica Dominical. E também com a Dani, que está aqui gravando. E vocês aí, online, Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de hoje trazer o estudo sobre um termo em latim, soli Deo gloria, que significa a Deus toda a glória. Somente Deus merece toda a glória. E temos, neste estudo que iniciaremos hoje, a adoração a Deus em oposição à nulidade dos ídolos, em oposição à teologia romana, na Idade Média, onde os reformadores, eles levantaram a bandeira dessa defesa destes dois primeiros mandamentos, que são: não terás outros deuses diante de mim, no verso 3 do capítulo 20, e o verso 4 do capítulo 20, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, em oposição à Idade Média, à Igreja Romana na Idade Média, nós temos aqui os reformadores levantando a bandeira, sendo fundamentado nestes dois primeiros mandamentos. Diante da veneração, da adoração aos santos, às relíquias e aos padroeiros, os reformadores, eles defenderam que somente Deus merece toda a honra e toda a glória. E a teologia reformada, que é uma teologia bíblica, que é uma teologia oriunda da reforma protestante do século XVI, ela admite, sim, que muitos irmãos do passado se destacaram pela sua vida cristã, isso é fato, mas, ao mesmo tempo, insiste a teologia reformada em afirmar que somente Deus deve ser adorado. E nós veremos, queridos, também, infelizmente, formas de canonização e de endeusamento de pessoas no meio evangélico. Infelizmente, muitos não adoram uma imagem de escultura, seja ela de pau, de gesso, de ferro, de pedra, seja o que for, mas estão endeusando os seus líderes, estão colocando os seus líderes na mesma posição que Deus, e muitas vezes superior a Deus. Isso é um erro grandioso. E nós muitas vezes
pegamos firme contra a igreja romana, quem quer que seja, com relação à adoração de ídolos, de imagens, mas muitas vezes nós não olhamos para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio arraial, para o nosso próprio meio, que estamos muitas vezes idolatrando, endeusando homens da nossa própria denominação. Porque arrastam milhares e milhares de pessoas em conferência, quando vão pregar em determinadas igrejas, até mesmo agora em meio à pandemia, milhões até de visualizações de vídeo no YouTube, Facebook, pessoas adorando, endeusando estes homens. Claro que muitas vezes não por culpa do homem mesmo em si, do pregador, mas daqueles que assistem, aqueles que de fato viram essa tietagem, viram esse fanatismo no meio evangélico. E de fato os reformadores, eles honraram, eles respeitaram homens de fato piedosos, devotos a Deus, que tiveram uma vida de piedade, de santidade, uma vida de oração. Eles devem ser respeitados sim, devem ser honrados sim, mas jamais colocados no lugar de Deus ou em igualdade ao nosso Deus. E nós vemos este fenômeno, que é um fenômeno pós-moderno, de que as pessoas, infelizmente, ainda estão procurando heróis para ajudarem elas a viverem a sua vida e ter uma razão de ser. E o cantor Cazuza, ele já cantava, né, ideologia, eu quero uma para viver. E nós temos aqui na palavra de Deus, não uma ideologia, mas um cristianismo fundamentado na pessoa do próprio Jesus Cristo, no Deus, a segunda pessoa da Trindade, na qual o Deus Pai enviou para que nós agora tivéssemos vida e vida em abundância. Portanto, eu não preciso de ideologia para viver, porque eu tenho Cristo Jesus na minha vida. Você tem Cristo Jesus na sua vida. Você tem o Deus Todo-Poderoso, que somente Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu não preciso de um herói para me salvar, porque Jesus Cristo é muito mais do que um herói. É o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é o Santo de Deus, que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que te tirou do lamaçal do pecado para uma vida em santidade, uma vida plena e não uma vida medíocre que precisa de heróis, de super-heróis. Quando morreu Ayrton Senna, se eu não me engano, em 94, e uma comoção tremenda no Brasil, aquela música sempre aos domingos, quando vencia, tan, 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 né? Aquela música célebre, e que nos domingos pela manhã enchia os nossos corações, porque afinal de contas nós somos brasileiros, temos orgulho no esporte de ter o melhor futebol do mundo. As pessoas procuram heróis. Mas eu e você, nós temos muito mais do que um herói, no qual o Deus Pai, que merece toda a honra e toda a glória, só lhe deu glória, somente a honra e glória é dele. Eu não preciso de ideologia para viver, eu não preciso de um herói para me salvar, porque eu tenho o meu Pai Celestial, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, por mim e por você, pelos seus eleitos. E isso é suficiente. E em primeiro lugar, eu chamo sua atenção aqui para esse estudo de só lhe deu glória, somente Deus merece toda a honra e toda a glória. Para este primeiro ponto, que nós temos um Deus único em oposição
as imagens. É outro ponto fundamental da teologia reformada. É esta expressão latina que não canso de expressar aqui para todos nós. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Com essa bandeira, meus irmãos, os reformadores enfatizam o ensino bíblico de que somente Deus merece adoração, que somente Deus merece toda a honra. Os reformadores refletiram este ensinamento da singularidade de Deus, da importância de ter somente um Deus e dizer que todos os caminhos não levam a Deus, mas só um caminho leva a Deus, e é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Na prática, essa doutrina bíblica não apenas ela proíbe a adoração de qualquer criatura, tais como anjos, como santos e relíquias, mas também a adoração do Deus de Israel na forma de qualquer criatura. Antes, queridos, de continuarmos este estudo, é importante que nós esclareçamos, é importante que eu esclareça que nós não iremos tratar sobre a possibilidade de irmãos piedosos do passado serem respeitados e honrados por sua fé e até mesmo imitados em sua fidelidade ao Senhor. Porque a Bíblia, as Escrituras não proíbem, não se opõem a isso, de que irmãos piedosos sejam honrados, respeitados, imitados, desde que eles tiveram Cristo como seu Senhor, como imitação suprema. Então, veja que no capítulo 1 de Lucas, verso 48, eu gostaria de ler Lucas, capítulo 1, verso 48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Então veja aqui, Maria, a mãe de Jesus, sendo contemplada por sua humildade. E nós devemos ser humildes como Cristo é humilde. Veja em Marcos capítulo 14, verso 9. Marcos capítulo 14, versículo 9. Diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Aqui está registrado aquela mulher que lavou os pés de Jesus, que de fato ela reclinou ali, ela ungiu. No verso 6, deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os discípulos ali ficaram indignados, porque aquela mulher, ela trouxe um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, quebrou aquele vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, sobre a cabeça de Jesus. E os homens ali, os discípulos de Jesus ficaram indignados com isso, porque era caro aquele perfume, poderia vender aquele perfume para dar o valor aos pobres. E esta mulher, ela tem essa atitude de fato ungir Jesus em Betânia.
derramar todo o perfume precioso sobre os seus cabelos, sobre sua cabeça. E aí o verso 8 diz que onde for pregado em todo mundo o evangelho, será bem contado o que ela fez para a memória sua. Então, homens e mulheres de Deus, eles são e precisam ser respeitados e honrados. Isso não trataremos nesta lição, mas o problema é que os irmãos do passado, que foram piedosos, eles não devem ser jamais adorados, jamais endeusados, jamais venerados, porque só um pode ser adorado, somente a um deve-se dar glória, somente a um, e esse é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Somente glória a Deus. Glória somente a Deus. Com relação à prática católica romana, é notório que a adoração aos santos é uma das partes principais de sua vida devocional. Os santos são honrados com templos, com capelas, com altares, com missas, festas e dádivas que são oferecidas a eles, bem como com orações, com juramentos, com votos. Aqui você observa, tem um santo chamado São Cristóvão, né? Que as pessoas vão lá com seus carros, eles ungem os carros, né? Pedindo proteção a esse santo, né? Os motoristas, né? Para esse santo. Tem um santo da causa impossível, né? Que é o Santo Expedito, né? Santo da causa impossíveis. Irmãos, nós temos um santo supremo que é Deus, que nós devemos dirigir-nos diretamente a Ele. E nós, de modo geral aqui, entendemos que estes santos, eles são invocados como intercessores, como protetores do mal e concessores de bênçãos. E eu gostaria de chamar sua atenção do que a Escritura ela tem nos a dizer sobre cada uma dessas atividades atribuídas aos santos. E eu gostaria de, em primeiro lugar, trazer dentro deste Deus único, em oposição às imagens, o que é que a Bíblia diz sobre intercessão. Veja você que a Escritura afirma que nós temos apenas um intercessor diante de Deus, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8, versículos 33 ao 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja que quanto à intercessão, nós temos o intercessor. E este intercessor é Jesus Cristo. E o autor da carta aos Hebreus diz que, por isso, Cristo também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos irmãos, nós devemos nos chegar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. A Escritura é bem clara quando afirma que só há um mediador, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, não há base escriturística para a doutrina de que os santos intercedem por nós junto a Deus. Não há Santo Expedito, não há São Cristóvão,
Não há nenhum São Paulo, São Pedro, São João. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Intercessão. É Ele, Jesus, que intercede por mim e por você. O amor entre Deus e nós. Mas também uma outra questão aqui com relação à proteção do mal. Veja que o Deus único em oposição às imagens não tem fundamento bíblico quanto à intercessão destes homens intercedendo por nós junto a Deus, e também agora com relação à proteção contra o mal. A Escritura tem um ensinamento sobre isso. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos queridos, quem pode nos livrar do mal, segundo a Escritura, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Foi Ele que permitiu que Jó fosse tocado em sua prosperidade. Foi Deus quem permitiu que fosse tocado na família de Jó, que Jó fosse afligido do alto da cabeça até a sola dos pés. Pode ler isto em Jó capítulo 1, versículo 12, Jó capítulo 2, versículo 6. E foi Deus, irmãos, que impediu que os leões abrissem a sua boca contra Daniel. Em Daniel, capítulo 6, versículo 22. É Deus, irmãos, somente Deus, quem pode nos livrar do mal, segundo a sua vontade. E é Ele quem pode permitir que o mal nos alcance para a sua glória e nosso benefício final e eterno. Só Deus pode nos livrar. E nós vivemos num período de pandemia, como todos nós sabemos, milhares de pessoas morrendo pela Covid-19. E só Deus pode nos livrar. Só Deus, aprove a Ele nos livrar. Mas também aprove a Ele se formos acometidos e Ele nos chamar para a sua glória. Mas uma última coisa dentro desse primeiro ponto que eu gostaria de encerrar, neste último ponto com relação aos santos, que eles não intercedem por ninguém, que eles não protegem ninguém. E temos em último aqui, eles não concedem bênçãos a ninguém. E de acordo com a teologia católica romana, os santos são nossos mediadores diante de Deus. E assim, eles podem obter benefícios temporais e espirituais para nós, não somente por suas orações, mas também por seus méritos, por serem puros, merecem ter seus pedidos atendidos por Deus. Mas, queridos, a Escritura afirma que é Deus quem a todos dá vida. É Deus quem a todos dá respiração e tudo mais. Atos, capítulo 17, verso 25, nos diz isso. É Deus, nós movemos e existimos por causa de Deus. É Deus quem faz vir a chuva sobre justos e injustos, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 45. Irmãos, o Salmo 104 é um longo louvor a Deus, por ser o Criador, por ser o sustentador de tudo o que existe. Quem concede bênção é Deus, não outro. Não há outro, irmãos. Nós precisamos entender isso. Você que está me ouvindo neste momento e que ainda não reconhece isso, que é Deus quem dá todas as coisas, que o Espírito Santo de Deus toque em seu coração, na sua alma, para que você entenda que não há protetores a não ser Deus apenas. Somente Deus. Toda glória somente a Ele. Glória somente a Deus.
Os ensinamentos da Escritura associados ao fato de que não há sequer um preceito, uma promessa ou um só exemplo de adoração aos santos em toda a Escritura, meus irmãos, formam a base da doutrina reformada de que somente Deus deve ser adorado. Alguns teólogos católicos romanos tentam se livrar do peso da doutrina reformada, alegando haver uma distinção entre as palavras gregas latreia e doleia. E segundo eles, o termo latreia significa a adoração que deve ser dada somente a Deus. A veneração aos santos é descrita como doleia. E por isso, meus irmãos, segundo eles, os católicos, os teólogos romanos, segundo eles, a adoração, veneração e invocação de santos não pode ser considerada idolatria. E sobre isso, queridos irmãos, precisa ser dito que a Escritura não reconhece a distinção católica romana entre latreia e doleia, mas reivindica a adoração somente a Deus. No Novo Testamento, a palavra grega latreia só é usada como referência à adoração a Deus. No entanto, a palavra doleia também é usada nesse mesmo sentido em Mateus 6,24, em Romanos 12:11. Em Mateus 6,24 significa servir. Doleia vem de dulos, escravo, aquele que serve, aquele que é servo. Em Romanos 12:11, servindo ao Senhor. 1 Tessalonicenses 1:9, servirdes o Deus vivo. Portanto, essa distinção feita pelos teólogos católicos romanos não tem apoio na Escritura, onde que eles falam latreia, adoração somente a Deus, e doleia descrita como veneração aos santos. Não tem essa distinção. Ambas as palavras, tudo se referindo à adoração somente a Deus, servir somente a Deus. Em resumo, eu encerro por hoje. No próximo domingo, se Deus permitir, continuaremos sobre este assunto. Só lhe deu glória, somente glória a Deus, glória somente a Deus. Eu encerro dizendo o seguinte, resumindo tudo isso, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, segundo as Sagradas Escrituras, toda adoração ou invocação religiosa dirigida a qualquer ser que não a Deus, é uma adoração idólatra. E eu encerro lendo Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos, capítulo 1, verso 25, que diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude sempre, sempre a adorá-lo. Somente a Ele. Eu gostaria de louvar a Deus, encerrando assim com mais um cântico.
cântico que nós cantamos ainda há pouco, ao que está sentado. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja Vamos orar encerrando assim mais um estudo bíblico. Eu louvo a Deus por você que está aqui, louvando ao nosso Deus através desta transmissão online, e aos irmãos que aqui estão nos auxiliando, ao irmão Gelson, à irmã Dani, a nossa Adete, seja bem-vinda, Deus te abençoe grandemente, e que você, de fato, tenha ouvido hoje a voz do Senhor, tá bom? Vamos orar. E eu irei orar também Hoje eu e Dani estamos fazendo 17 anos de casados, e eu gostaria de orar também por nossa vida e por todos os irmãos também que, porventura, estão aniversariando de casamento. Deus abençoe também a todos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos protegido, o Senhor tem nos consolado, o Senhor Jesus Cristo é quem intercede por nós junto ao Pai. O Teu Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso Espírito que somos Teus filhos, que haja salvação naqueles lares que ainda não Te confessou como Senhor e Salvador. Que hoje, aqueles que ouviram a Tua voz, não endureçam seu coração. Abençoe os enfermos, os enlutados, abençoe, ó Deus, aqueles que estão desempregados, abençoe o nosso país, o nosso Brasil, as autoridades deste país, que o Senhor ilumine-os, ó Deus, para que eles todos possam legislar em favor do povo e não de seus próprios umbigos, ó Deus, de causa própria. E abençoa o nosso planeta, os líderes mundiais, que
esta vacina venha, ó Deus, da Covid possa ser descoberta, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor ilumine a mente dos infectologistas, dos médicos, dos pesquisadores, para que esta vacina venha a tempo para evitar, assim, muitas mortes. Eu te louvo também, Senhor, pela vida, mais um ano de casados que o Senhor nos concede hoje, 17 anos. Sou grato ao Senhor porque me deste a minha esposa como auxiliadora. Muito obrigado, Senhor, pela vida dela, que o Senhor conceda saúde a ela, aos nossos filhos, que cresçam sempre com temor e tremor diante deste Deus, que toda glória deve ser dada somente a Ele. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando e quero deixar apenas alguns avisos aqui. Hoje à noite, 18 horas, você que se inscreveu, venha, participe, adoremos o nome do Senhor. Como você pode ver aí, estamos já com a mesa posta aqui para a ceia do Senhor e estamos nos últimos preparativos para a inauguração do templo, aqui essa parte de cima que ficou linda, e Deus seja louvado, toda a honra e toda a glória para Ele. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos, nós somos servos, como acabamos de falar agora, e toda a honra, toda a glória para Deus. E eu conto com a sua presença aqui nesta noite, você que se inscreveu. Você que se inscreveu e que infelizmente a gente teve que avisar que já estava esgotadas as vagas, me perdoe, com muita tristeza que eu disse não para você. Você entende perfeitamente que infelizmente não podemos ter estourar assim o limite. Então, vocês que gostariam muito de estar aqui, eu peço a você perdão por, infelizmente, não poder atendê-lo, mas já se esgotaram as vagas desde o início da semana ali. Então, deixe você aí para o próximo domingo, já a sua vaga para o próximo domingo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Dia 20, nós teremos o aniversário da nossa irmã Márcia. Dia 20, aniversário da nossa irmã Márcia Letieri. Dia 27, da nossa irmã Senilde e do nosso irmão Wellington. Dia 28, da nossa irmã Ionara. Então, são estes os próximos aniversariantes de agosto. Irmãos, eu vou ficar por aqui. Deus abençoe a sua vida e soli Deo glória. Glória somente a Deus. Até a noite, se Deus assim nos permitir, e o culto será transmitido às 18 horas para você que não poderá estar aqui conosco. Fiquem com Deus e até logo mais.